Bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks. Hoje trago aqui o Dr. Levi, é um doutor aqui conhecido em Fátima e na zona de Santarém, em Leiria. E hoje o principal tema do podcast vai ser à volta do ligamento cruzado anterior e da sua grande lesão e do que isso passa para o atleta e o que é que isso significa para o atleta. Então, Dr. Levi, vou pedir para que se introduza aqui aos nossos ouvintes. Então, antes de mais, queria-te agradecer o convite, David. É com um gosto que estou aqui. Então, como disseste, o meu nome é Levi Fernandes, eu sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, portanto, só opero exclusivamente patologias ligadas a esta articulação. Durante a minha formação já comecei com essa dedicação mais específica, tendo visitado sobretudo 2 centros, quer em França, quer na Alemanha, dedicados à cirurgia do joelho, sendo que um deles tratava praticamente em exclusivo lesões de ligamento cruzado anterior. Faziam mais de 600 cirurgias destas por ano, foi onde aprendi mais e acabei por ganhar um gosto especial também por esta patologia, por esta lesão e sobretudo para podermos ajudar e prestar o melhor cuidado aos atletas, não só profissionais, mas também amadores, os atletas do dia-a-dia, porque são esses que nós também queremos ter o impacto positivo depois de ocorrer esta lesão. Sim, é uma lesão cada vez mais comum. Isso é frequente em todo tipo de atividade esportiva, basicamente. Okay, e então, eu como também um adepto do desporto, eu próprio, o interesse será sempre este foco, as pessoas conseguirem voltar a fazer uma vida normal, incluindo todas as atividades esportivas sem limitações. Então foi estes os meus motivos para me dedicar mais à cirurgia do joelho e sobretudo esta lesão. Bom, acho que vai ser aqui uma mais-valia para este podcast. Sabemos que esta lesão tem uma lesão de grande importância em qualquer atleta, mesmo em qualquer pessoa, porque acarreta sempre grandes tempos de repouso ou grandes tempos em que estamos parados de atividade física, ou que pelo menos após a cirurgia há sempre uma fase de retorno complicado à prática desportiva. E daí ser uma grande preocupação quando realmente acontece esta lesão. Então, mas muitas vezes os atletas têm dúvidas, o que é isto olha, já rompi os cruzados, até dizem, já rompi os cruzados ou já me lesionei no joelho, será que é o cruzado? Pronto, mas já muito não se sabe bem o que é este cruzado. Sabemos que é grave, mas o atleta está em dúvida o que é isto. E então vou pedir para que iniciemos um bocadinho a saber o que é o cruzado anterior e qual é o seu papel no joelho. Certo, de forma muito simples, o cruzado acaba por ser um ligamento. O que é um ligamento? É uma estrutura dentro do joelho que tem um tamanho fixo e que neste caso confere estabilidade à articulação. Ele tem um trajeto muito específico que o meu chefe me explicou e que eu acho que é uma boa forma dos doentes perceberem. Ele tem o trajeto de um joelho semelhante a nós colocarmos a mão no bolso. Portanto, ele vai de fora para dentro, de cima para baixo e de trás para a frente. Aqui nesta imagem, acabamos por ver aqui nesta zona o ligamento e que é responsável por controlar, no fundo, os movimentos, a estabilidade da articulação da tíbia, que é este osso aqui da perna, em relação ao fémur. Portanto, ele impede que a tíbia venha demasiado para a frente em relação ao fémur. E, além disso, também dá algum controle da parte rotacional da articulação. Portanto, a pessoa, quando rompe o cruzado, no fundo, esta articulação acaba por perder essa estabilidade. E é por isso que nos atletas, sobretudo, quando querem regressar ao desporto sem este ligamento, essa estabilidade, se não estiver reposta, a pessoa não consegue, por simplesmente. Ok. E que mecanismos principais é que faz esta lesão deste ligamento? Então é assim, há vários tipos de forma de romper o cruzado, digamos assim. Normalmente, o mais frequente são nos movimentos que implicam algum grau de rotação. Esse é o mais frequente. Mudanças de direção, recepção a saltos é muito frequente, sobretudo nas mulheres. E o que acontece muitas vezes é que os doentes têm a sensação, as pessoas, que o joelho vai para dentro e depois volta ao sítio. Essa é a forma mais frequente de acontecer esta lesão. No desporto também há muito aquela sensação deles se agarrarem ao joelho, aquele sinal. Exatamente. Agarram-se ao joelho. Muitas vezes o que acontece, as pessoas acham estranho, que aleijam-se sozinhos. Em 70% dos casos, a pessoa aleija-se sozinha, sem que haja nenhum traumatismo direto. Sim. E, portanto, acaba por sentir o joelho a sair e a entrar, são as coisas que os doentes nos descrevem, e o joelho depois incha às vezes logo numa fase inicial, outras vezes é só no dia a seguir. Pois é engraçado essa variabilidade, porque atletas conseguem
andar a seguir ao momento de lesão, Logo. e há outros que é Mas uma incapaz. coisa importante é que normalmente não conseguem continuar a praticar a atividade que estavam a fazer. Sim. Quando uma pessoa chega e diz que se lesionou, mas continua o jogo, a gravidade à partida não será de uma ruptura de um ligamento cruzado, que é impossível praticamente continuar a jogar. A pessoa tem que sair. O que acontece é que depois a pessoa fica com dor. A dor não é do facto do cruzado não estar lá, portanto a gente pode fazer uma vida normal sem o cruzado. As pessoas com mais idade que rompem, muitas vezes a gente vai abordar isso mais à frente, mas nem tem essa sensação de instabilidade ou de dor, porque o cruzado não dá dor, só dá exatamente a instabilidade. A dor inicial é porque, para o cruzado romper, o joelho tem que sair do sítio, e ao sair do sítio, as estruturas ao lado, à volta, o próprio osso, é que acaba por dar a dor que os doentes se queixam. Sim. Essa é a parte mais engraçada. Pois claro que há doentes que estão em maior risco que outros. Exatamente, os fatores de risco, é isso que agora íamos abordar. Tudo o que é atividades desportivas de alto risco são esses desportos com movimentos... em pivô, exatamente. Futebol, handball, basquete, vôlei, rugby... Tudo que tem essas desacelerações... Recepções ao salto, essas partes são, por exemplo, agora nesta época que nós estamos a ver cada vez mais. Temos a questão do ski, não há nenhuma época em que as pessoas que vão ao ski voltem todas, e nós temos sempre alguns doentes que vêm com lesões do ski. O ski é muito comum. Porque, por exemplo, eu quando estava em França, em que eles esquiam quase todos os fins de semana nesta altura, no sítio onde eu estava, nesta altura 65% das lesões eram do ski. Isto no sentido em que essas atividades em que os joelhos são muito precisos são as atividades de maior risco. E depois nós sabemos que há alguns fatores de risco, por exemplo, as pessoas que esticam os joelhos demasiado, portanto, nós chamamos de hiperextensão quando os cotovelos esticam muito, ou acham que têm muita flexibilidade, essa nós chamamos de hiperlaxidez, por exemplo, é um fator de risco para estas lesões. Mas há fatores de risco não modificáveis no joelho? Exatamente, também há fatores de risco não modificáveis. Por exemplo, nós sabemos que o formato do fémur são coisas que a gente não consegue controlar e que as pessoas não têm que se preocupar. Exatamente. Mas a realidade é que o formato... Há sempre aquele risco inerente O formato, por exemplo, o formato do fémur, o facto nós chamamos o côndilo, que é a zona do fémur que se articula com a tíbia, o formato, se for mais redondo e mais pequeno, tem maior risco. Este espaço aqui, que é onde está o cruzado, se ele for mais apertado, também tem um maior risco. São coisas que nós não conseguimos controlar. E essa parte a pessoa pode saber que está, ou nem sequer sabe que está num risco maior de ter. Só quando a gente vê a lesão é que percebe que isto pode ter tido um contributo dessa parte anatómica. E modificáveis, risco modificáveis? Modificáveis, claro que esses é que há imensos, não é? E é por isso que existem uma das coisas mais importantes, que é, eu acho que não é dado demasiado ênfase, ou o ênfase devido, que é a questão da prevenção. Estas lesões, a lesão do ligamento cruzado anterior, é uma lesão que é possível prevenir fazendo uma série de... Ou pelo menos diminuir a incidência. De exercícios, exatamente, uma diminuição do número de lesões que há, com um tratamento adequado de reabilitação pré-treino, pré-jogo, ou um tratamento de condicionamento. E isso também está, a FIFA, inclusive, tem um programa específico que se chama FIFA 11 Plus, que tem uma série de exercícios que devem ser feitos antes deste tipo de atividades. Principalmente no aquecimento, ou mesmo antes do aquecimento. Funciona um bocado como aquecimento. Exatamente. Aí mais ligado ao futebol. Apesar dos clubes não valorizarem muito isso e não darem espaço até aos fisioterapeutas muitas vezes trabalhar com as equipas nesse aspecto, eu acho que a mentalidade espero que esteja a mudar um bocadinho, porque a importância para os atletas é enorme, sem dúvida. Pois é, mas muitas vezes, desde o treinador até staff mais alto, não reconhecem a necessidade disso, e é quase perder o tempo. Estamos aqui a perder tempo em prevenir. Porque nós estamos aqui a trabalhar, e é muito isso que a gente tem que perceber, estamos a trabalhar com probabilidades. Cada vez que um atleta vai jogar, a probabilidade de ter uma lesão existe. E se a gente conseguir fazer essa prevenção, esses exercícios, nós não vamos ver esse ganho, mas ele existe. Portanto, a pessoa deixa de ter tanta probabilidade de ter essa lesão. Isso é fundamental. Pois, também acho que sim, muito esse trabalho complementar que podia ser feito e não é. Depois também mais a gestão de cargas, a gestão do atleta em si, da fadiga dele, esses fatores externos também influenciam bastante, e muitas vezes o atleta não é sentido em conta, e devia haver uma maior preponderância nisso, o atleta no centro. Muito bem. Quando esta lesão acontece, há muito aquela questão de não, eu tenho que já fazer uma ressonância, ou tenho que já ver o que é isto.
que é que acha disso? Há algum timeline em que devemos fazer a ressonância ou devemos procurar realmente a consulta ortopédica? Mas se há um tempo mesmo urgente em fazer esses exames, ou realmente pode-se esperar aqui e ver se... Assim, eu acho que quando há uma lesão, o importante é a pessoa ser vista, observada, o Sim, mais rápido possível. Isso ok. porque uma entorse do ligamento cruzado não é uma coisa igual em todas as pessoas. Há alguns tipos de entorse que são mais graves que outros. Por exemplo, quando nós temos um joelho que tem uma entorse e que tem um grande derrame, quando isso acontece, a pessoa deixa de conseguir contrair a parte muscular. E Sim, se esse derrame não for visto e eventualmente até aspirado numa fase inicial, o que vai acontecer é que há uma maior propensão a perder massa muscular, a pessoa fica com uma atrofia e isso condiciona tudo a seguir. A reabilitação, a dor, tudo mais. Portanto, inicialmente eu acho que deve haver uma avaliação inicial rápida. E depois dessa avaliação inicial, a verdade é que nós também conseguimos dar mais informação a quem vai fazer a ressonância sobre o que é que nós estamos a suspeitar. Essa informação clínica é importante para o diagnóstico ser mais preciso. Portanto, a partir do momento em que é visto, a ressonância pode ser feita com a urgência, não é emergente, não tem que ser feita no mesmo dia, mas deve ser feita num período que permita, relativamente curto, que permita depois planear o tratamento adequado, isso, sobretudo por causa das lesões associadas. ok. Um, Independentemente do estado do joelho, com independentemente do edema, estado do sem joelho, edema, é o joelho igual. pode estar, a gente pode fazer a ressonância até com o joelho completamente insuflado, não há problema nenhum em fazer a ressonância numa fase inicial. Não vai alterar o que nós A vemos. fiabilidade, não? Ok. Não. O que vai mostrar é, às vezes até a gente faz o oposto. Se o joelho não estiver muito, muito inchado, deixamos o líquido, ok? Se não for uma coisa tremenda, porque até funciona quase como contraste dentro da articulação e nós conseguimos ver melhor algumas lesões meniscais. Mas não deve ser, a ressonância pode ser feita de forma rápida. Agora, convém sempre integrar a imagem, porque a ressonância é o que nós chamamos Exatamente, um com a clínica em meio si. complementar de diagnóstico. Portanto, Exatamente, não é primeiro o. a pessoa tem que ser observada, percebemos o que é que aconteceu e o que é que suspeitamos, e então depois pedir a ressonância. Exatamente, Porque, e ter em conta também todos os sintomas que a pessoa está a apresentar, exatamente. porque muitas vezes nem. E depois nesse período, porque este período inicial vai ser o período que nós vamos também conseguir atuar para a pessoa ter uma recuperação mais rápida, quer, quer logo após, quer eventualmente, no caso em que seja operado, vai condicionar depois também a reabilitação a seguir. Portanto, eu diria que é importante ser visto rapidamente, preferência por alguém dedicado a esta área. Claro. Se a escolha for realmente a cirurgia, o quão importante é aqui o pré ou a fase de reabilitação antes da cirurgia? Qual é que é o grau de importância que você atribui É assim, isto é engraçado porque é uma coisa que evoluiu muito nos últimos tempos. recentemente Ou agora? seja, Sim. antigamente, quando havia uma ruptura do ligamento cruzado anterior, dizia-se que tinha que se esperar 3 semanas para ser operado, de forma fixa. Portanto, era uma coisa Ok. standard para todos. Para diminuir o risco da complicação que é mais catastrófica para a pessoa depois de fazer uma ruptura do cruzado, que é a rigidez. Então, nós temos um joelho que está instável porque não tem um ligamento, fazemos uma cirurgia que pode ser precoce e o que acontece é que o joelho, em vez de ficar, passa um joelho que era instável para um joelho rígido, que não estica, que não dobra, uma reabilitação terrível. Hoje em dia sabe-se que não há um timing específico, portanto, o joelho tem que ter condições para ser operado e essas condições podem demorar uma semana, como pode demorar 6 semanas. O importante, ou 6, ou 8, ou 10, ou o que for, o importante é a pessoa conseguir fazer uma contração boa do músculo e esticar o joelho e dobrar. Já E, restabelecer exatamente, a pessoa tem que ter um joelho esse praticamente uso. normal antes de ir para a cirurgia. E para Facilita ter este bastante. joelho completamente normal, a pessoa tem que fazer reabilitação pré-operatória. Não há nenhum doente meu que faça uma cirurgia sem ter feito uma reabilitação pré-operatória. Quanto mais, eu digo aos doentes, quanto mais forte chega o joelho à cirurgia, mais fácil é a recuperação. Porque os doentes querem ser operados logo, porque não esticam ou não dobram e acham que é Hoje a cirurgia que acontece vai muito, resolver. acontece. São os doentes que têm depois pior resultado. Outcome, Portanto, isto não existe na nossa prática clínica agora. O doente tem que ter o joelho normal e nós sabemos que mais vale esperar 2 meses para o joelho estar normal do que operar cedo e depois perde-se 4 ou 5 a recuperar mal, leva a reoperações. Portanto, a responder à tua pergunta, fisioterapia pré-operatória, sempre. Os timings vão depender de como o Muito joelho evoluir. como a pessoa se apresenta. Claro. E Exatamente. depois, claro, em termos E depois leva-nos à conversa que nós já muitas vezes discutimos,
que é olha, se realmente este atleta após aquele período de fisioterapia antes da cirurgia, até pode continuar a realizar exercício e a cirurgia pensar se realmente vai ser feita ou não. Que fatores é que nós podemos ter em conta para se avançar para a cirurgia ou não, uma vez que já estamos a esperar e o atleta está com bons índices de estabilidade, Eu acho que aqui dinamicamente consegue apresentar. Exatamente, aqui entra também aquela questão que a gente falou da questão da probabilidade e as probabilidades que existem de depois de ter uma lesão deste tipo. E entra também outros fatores. Lesões associadas, muito importante, a idade do doente e o nível de atividade física ou do dia-a-dia que a pessoa tem. Nós sabemos que quando há... O nível desportivo em que está inserido também. Quando há uma lesão do cruzado, pode haver uma lesão meniscal. E o que é que acontece quando há lesões dos meniscos? Os meniscos, no fundo, são os amortecedores da articulação e se eles tiverem lesões, o que acontece é que o joelho acaba por ficar em risco de desenvolver uma artrose. E isso é a questão mais grave associada às rupturas do ligamento cruzado anterior. Não é o facto da pessoa deixar de praticar desporto ou o facto da pessoa ter que mudar a sua atividade física, é o facto destes joelhos ficarem em risco no fim de, passado algum tempo, ter um desgaste articular porque o joelho está instável, a cartilagem roça sem proteção e acaba por dar uma lesão que leva a uma artrose e um desgaste. E os meniscos são os que têm maior impacto nessa evolução. Portanto, quando a pessoa é nova e tem uma lesão do cruzado e tem uma lesão dos meniscos, raramente é uma doente que não beneficie de uma cirurgia. Não é uma coisa obrigatória, não é um tumor, uma lesão no cruzado, mas é uma coisa que vai lá dar limitação. Se por lado tivermos um doente que tem mais de 40 anos, 45, que nem pratica grande desporto, que foi, por exemplo, tem um caso de doentes, um doente meu que foi levar o filho a jogar futebol e ao lado estavam os pais a fazer um desporto e também a brincar e ele nunca faz nada, só completamente sedentário, mas nesse jogo rompeu o cruzado. Esse é um doente que, não tendo lesões associadas, fazendo uma boa reabilitação e ficando com o joelho estável no seu dia-a-dia, é um doente que pode não beneficiar de ser operado. Mesmo doentes que, por exemplo, tem um atleta mais dos veteranos, que fez uma ruptura a jogar na Croácia handball, 60 anos, não tem nenhuma lesão associada. E foi um doente que nós testamos o facto de perceber se com um tratamento conservador, sem cirurgia, o doente fica com o joelho estável. Porque mesmo não tendo cruzado, se tiver uma parte muscular boa, consegue estabilizar o joelho de forma a não ter instabilidade no seu dia-a-dia e até na prática desportiva. Portanto, essas pessoas voltam ao desporto. Qual é o pior cenário que pode acontecer? Se mantiverem queixas de instabilidade e quiserem manter-se ativas, nós vamos a tempo de fazer a cirurgia. Agora, um doente novo, 20 anos, 25, 30, o que acontece é que sem o cruzado a probabilidade de voltar a ter entorses que podem lesar os meniscos, que podem lesar a cartilagem, que podem danificar esta articulação de forma irreversível é grande. Nestes jovens nós conseguimos muitas vezes reparar tudo, portanto conseguimos pôr o joelho quase normal e é a melhor oportunidade que a pessoa tem de fazer a vida normal. Ok. Isto é interessante porque também só agora, recentemente, é que se fala mais nisto, né? Pelo menos a meu ver, ou na minha experiência, que também não é muita, não se falava muito de é cruzado, é cirurgia. Não se falava muito em não ser operado. Não havia assim uma. Recentemente é que se começa a ver, e bem, acho que bem, porque uma cirurgia é sempre uma cirurgia. Acho que se houver pessoas que consigam estar bem, como você deu esses casos de maior idade e conseguem estar bem, mesmo praticando algum tipo de atividade física e desporto, beneficiam. É muito não há nenhuma cirurgia que seja isenta de riscos. E eu digo aos doentes que nós temos que ter estamos num ponto em que temos um problema que justifique passar por uma cirurgia. Se a pessoa está completamente bem, não tem nenhuma... Tem que se olhar para... Mas também temos que pensar mais a médio e longo prazo. Portanto, muitas vezes os doentes sentem-se muito bem, mas têm um mês desde que foram lesionados. Portanto, tem uma miúda de 20 anos que tem uma ruptura do cruzado e que fez um mês de fisioterapia, está muito bem, ok, mas esta miúda se voltar ao desporto, o resultado pode não ser tão bom. Portanto, há doentes em que a gente percebe que tem que atuar para evitar realmente estes episódios de instabilidade que num mês ou dois podem não surgir, mas basta romper, fazer uma outra entorse ou duas a seguir. Uma lesão meniscal, sim, sim. Já tocamos mas aí. Sim, é muito... Na nossa prática, que nós fazemos só consulta de cirurgia do joelho, por exemplo, no meu caso, nós temos vários casos de doentes que são tratados sem cirurgia, com bons resultados e que ficam agradecidos, porque nós também queremos o bem do doente. Boa. Agora aqui falando na operação e na escolha dos enxertos,
Sabemos que há vários tipos de enxertos, mas será que há algum melhor ou pior? Depois na reabilitação, se há alguma coisa que se... Se é a pergunta para $1 milhão. Não. Ok, é isso. É Mas uma depois coisa há muito. muito essa questão dos atletas ou mesmo as pessoas que É fazem. uma coisa que é muito discutida. Portanto, só para, Ok. para se perceber um bocadinho, nós temos vários tipos de enxertos. Um não está aqui representado, que são os isquiotibiais, que são umas cordas que temos atrás do joelho e que são dos enxertos mais utilizados. Depois temos o enxerto de tendão quadricipital, que será este tendão aqui, e temos o enxerto de tendão rotuliano. Não há nenhum que seja melhor que os outros em todos os aspectos. Portanto, cada um deles tem algumas vantagens e algumas desvantagens. E tem que haver sempre algum grau de adaptação ao tipo de doente que é e também ao tipo de lesões associadas. Sabemos uma coisa que é, há uma coisa que é, digamos assim, de forma unânime, que é quando se usa o tendão rotuliano ou o tendão quadricipital, há maior probabilidade de ter dor à frente do joelho. Depois, essa é uma questão que é uma não questão, portanto, é uma coisa que está completamente definida. Mas depois os defensores de um enxerto e do outro alegam que, como o tendão rotuliano é o osso que fica, portanto, é colhido uma pastilha de osso e uma questão no tendão. Nós, quando fazemos o cruzado, que é como nós basicamente dentro da cirurgia fazemos um túnel que sai no sítio onde ele se insere na tíbia e fazemos um túnel no sítio onde ele se insere no fêmur. E depois passamos este ligamento e fixamos esse ligamento. E as alterações, umas das diferenças que existem entre os enxertos é que como estes têm osso, a integração do enxerto poderá ser mais rápida. No entanto, isso acaba por ser um bocadinho irrelevante porque a pessoa nunca vai poder regressar mais cedo por causa disso. No entanto, há doentes que acabam por ouvir falar ou achar que é melhor, e nós, como sabemos que isso não é o mais importante, não é mais importante saber qual é o enxerto utilizado, mas sim como é que se tratam todas as lesões à volta, quer os meniscos, quer as lesões destes ligamentos que são os colaterais, quer as lesões da cartilagem. Portanto, o que nós fazemos, o enxerto que usamos de tudo acaba por ser o que tem menos importância. Se o atleta tiver o interesse específico num ligamento, um enxerto, nós usamos, é igual. Ok. Mas é uma questão muito discutida, mas que de todas é capaz de ser a que tem menor impacto no Tem mais resultado impacto final. no processo de reabilitação, se calhar até tem mais impacto no sentido de Sim, expor mais. o que acontece é que pode ter que haver uma adaptação entre os tipos de enxerto à reabilitação que é Exatamente, ao feita. processo de reabilitação. Mas o resultado final será o mesmo. Sim, a longo prazo não vai dar ao mesmo, não é? Sim, agora também começam a surgir alguns artigos que mostram que o tendão rotuliano pode dar mais artrose na rótula, mas é uma coisa muito inicial, ainda não sabemos se é algo que nos temos que preocupar. Ok. Agora falando aqui um bocadinho, então já falamos aqui de cirurgia, já falamos dos fatores de risco, agora falando um bocadinho mais da reabilitação, um bocadinho mais da minha parte, nos processos iniciais, ou não só nos processos iniciais, quando o atleta depois vai para a reabilitação, há muito ainda os temas, o timeline, os tempos de avançar no processo de reabilitação, mas isso também acaba por ser um bocadinho um mito. Há aqueles tempos, mas é um esboço. O tempo vai passando, não é chegar ali aos 2 meses Claro. e ter isto, chegar aos 4 e ter isto. Mas ainda há muita gente, ou na comunidade mais do meu lado, ainda há muitas pessoas que não fazem um processo tão gradual, mas chegando ao tempo mandam, por exemplo, os 4 meses. Né? Os 4 meses aqui, a janela do correr e o atleta quer ao desporto regressar aos à corrida 6 e regressar ao desporto aos 6. era uma coisa. Os atletas têm muito disso na cabeça porque sempre ouviram que aos 4 meses eu tenho que estar a correr e isso não é bem assim, né? Nós sabemos que se realmente se houver uma exposição saudável aos impactos, ao ganho de força, ao trabalho neuromuscular, que é a capacidade de desaceleração, a coordenação entre os músculos, se houver uma exposição gradual, dependendo de como a pessoa se vai sentindo, como o atleta vai evoluindo, nós conseguimos mais cedo ou mais tarde introduzir a corrida. Mas o timeline dos 4 meses é uma janela um bocado fictícia, não, em consulta não diz, não, aos 4 meses tem que correr. É um bocado o que vai o atleta conseguindo fazer. É assim, nós, assim, é importante
perceber que, assim como eu estou altamente especializado na área de cirurgia de joelho, existe uma especialização enorme na parte da reabilitação. E eu, o que faço, ou o que nós fazemos na nossa prática é, eu tenho um panfleto informativo aos doentes que tem um intervalo de tempo do que será mais ou menos expectável acontecer na reabilitação, mas este é um trabalho em conjunto, portanto, a parte da reabilitação acabo por interferir basicamente zero em termos do que é a reabilitação normal. Vejo o doente em certos timings que eu sei que tenho que controlar algumas complicações, as infecções, as tromboses, a rigidez. Podemos ir um bocado aí às complicações que podem surgir Portanto, na reabilitação. Nós temos esse controlo na consulta, mas que é muito curto para todo um processo que tem um impacto predominante por parte dos fisioterapeutas, e isso deve ser feito em conjunto, portanto é um trabalho conjunto de fisioterapeutas. Nós desenvolvi também com um colega meu, um fisiatra, que desenvolvemos um protocolo de reabilitação que entregamos aos nossos fisioterapeutas também de confiança, mas é um processo em que a confiança tem que ser total no trabalho sobre os elementos que lidam com o doente, porque eu não tenho já, não é possível ter capacidade para entender também tudo o que há sobre a reabilitação deste cruzado. Na nossa área da ortopedia, nós temos uma ideia e temos vamos acompanhando algumas novidades e alguns artigos que podem surgir, mas nós seguimos mais a questão da parte final de quando é que o doente se poderá regressar ao desporto. Isso é uma coisa que a gente pode falar a seguir, mas a reabilitação nós confiamos. E bem, acho que sim, acho que podem estar bem entregues, dependendo também um bocadinho aqui do grau de especialização. Acho que tem que ser também um trabalho muito individualizado. A reabilitação em que a pessoa faz fisioterapia, em que tem muitos doentes que se queixam, que estão muito tempo sempre a fazer os mesmos exercícios, ou a fazer poucos exercícios, é só a questão dos choques e dos calores, mas depois a reabilitação implica exercício físico. Exercício físico, é isso, tende a ser igual a um processo de quase ginásio, não é só um ganho de força em si, depende do objetivo da pessoa também. Se é um atleta, tem que se ver o desporto em que o atleta está inserido, a demanda do desporto em si, porque é muito isso, nós queremos aproximar-nos ao desporto que o atleta pratica. Se nós estivermos sempre longe, é meio caminho andado para quando ele for introduzido ao desporto, corra aqui alguma coisa mal. Sim, mas mesmo na reabilitação, há momentos em que o atleta está mais vulnerável, são reabilitações muito longas, principalmente agora e recentemente na literatura acaba-se por perceber que mesmo em atletas profissionais vale a pena esperar os 9 meses, em atletas amadores os 12 meses, e isso antes era quase impensável aí tanto tempo, como é que é possível esperar tanto tempo? Mas há uma razão para isso simples também, que é o processo de ligamentarização, não? Que é exatamente isso. Portanto, nós falamos aqui num ligamento, mas nós, para reconstruir este ligamento, não usamos outro ligamento. Usamos um tendão. E o tendão faz uma coisa espetacular, que é transforma-se num ligamento dentro da articulação. Só que esse processo, independentemente de ser operado aqui, na China, nos Estados Unidos, ou pelo melhor médico ou pelo médico que acabou agora a especialidade, é exatamente igual. Este processo é uma coisa que tem que ser respeitada, que é a natureza em si a funcionar e a transformar este tendão num ligamento. E esse processo demora, e já se sabe que se o tendão este ligamento barra tendão, se for sujeito a forças que podem provocar a sua ruptura, numa fase demasiado precoce, é uma fase em que ele ainda pode estar frágil e tem um maior risco de voltar a romper. Por isso é que os atletas de antes eram 6 meses mais ou menos que se achava que esse processo estava terminado, mas que se tem tentado, ou tem-se prolongado cada vez mais, porque se percebe que afinal é preciso mais um bocadinho de tempo. Para terem uma ideia, o regresso médio do jogador da Premier League ao futebol após uma lesão do cruzado foi 10 meses e meio na época, não nesta, na anterior. Portanto, é uma coisa demorada, mas é por esse processo também fantástico. Sim, muitas vezes o atleta, até funcionalmente, pode estar... Aos 3 meses, há atletas que estão impecáveis, que não conseguem compreender porque é que não podem regressar. É isso. Mas há um risco
há um risco há um risco bastante muito grande. grande, sim. Mas depois também há isso. Dentro da reabilitação, imagina, estávamos aqui a falar os 3 meses, pode estar impecável. Mas é dependente também do que nós expormos. Porque o atleta pode estar completamente confiante, porque nós também expomos Claro. a dificuldade básica. Certo? Quanto mais complexidade formos expondo, também dependendo, se o atleta tem dificuldade de fazer aquilo, já tem menos confiança. Mas nós queremos trabalhar isso para o atleta ganhar confiança, aumentando a complexidade também com o passar do tempo. E isso é muito importante na reabilitação. Muitas vezes falha, que é o atleta não é exposto a nada parecido do que é o seu desporto. E isso vai fazer com que a taxa de sucesso diminua bastante. Isso também é importante na questão, se quisermos falar um bocadinho da altura melhor para regressar ao desporto, eu acho que isso é um fator predominante. Ou seja, nós nunca podemos fazer um regresso ao desporto sem fazer treinar Exatamente, ir treinando o que se gradualmente. vai fazer no campo. Portanto, não adianta a pessoa estar no ginásio, estar impecável, Pois, e é isso. se vai fazer um treino em que vai fazer pela primeira vez os movimentos que podem levar a esta lesão, isso. a probabilidade de correr mal é muito grande. É isso. Não é só estar no ginásio, não é só ginásio, Exatamente. não é só o ganho de força. E há outra coisa também em relação a este regresso ao desporto que é importante, que tu falaste, que é a falta de que o atleta pode ter falta de confiança. E eu também queria alertar que, sobretudo se alguns atletas nos virem, que a questão psicológica é extremamente importante. Nós também trabalhamos com um psiquiatra e um psicólogo que ajudam a enfrentar as dificuldades que as pessoas podem ter na reabilitação, quer a falta de confiança, quer a sensação que A confiança é um preditor de voltar ao mesmo nível. é normal sentir que podem sentir-se em baixo, sentir que isto pode voltar, medo de voltar a acontecer. Isto é tudo ultrapassável, assim como nós procuramos ajuda de um ortopedista ou de um fisioterapeuta. Também existe essa procura e essa ajuda da parte de um psicólogo ou de um psiquiatra que também tem especialização em desporto e que ajuda, é um contributo e que não deve ser nem vergonha, nem tabu, e contribui imenso para um melhor resultado no fim, que é o que nós queremos. Porque isto é uma lesão que realmente impacta toda a qualidade de vida, não é só em termos esportivos, mas um atleta, uma pessoa que adora praticar desporto, se lhe dizem 1 ano sem voltar ao desporto favorito, é um choque. Exato. É um choque mesmo. E nem toda a gente reage da mesma forma e há pessoas que conseguem ver logo a luz ao fundo do túnel, há pessoas que só conseguem ver, têm mais dificuldade em ver, pronto, isto é um processo que poderá terminar num regresso normal a toda a atividade física e essas pessoas, pronto, também nós temos forma de as ajudar. Sim. Passámos aqui à frente um bocadinho de uma das coisas que eu também queria falar, que era a probabilidade de realmente durante a reabilitação haver alguma complicação real em que a cirurgia tivesse que ser revista, ou qual é a probabilidade de acontecer alguma coisa É assim, durante a reabilitação? não há nenhuma cirurgia que seja isenta de complicações. Há complicações que são comuns a todas as cirurgias. A infecção é uma complicação muito baixa na questão do ligamento cruzado anterior, porque nós temos uma técnica que foi, entretanto, descoberta, que é nós embrulhamos o ligamento num antibiótico que baixa a taxa de infecção para quase zero. E, portanto, isso foi uma complicação que praticamente desapareceu da nossa prática clínica. No entanto, há cenários em que se o joelho, essa infecção, normalmente o que acontecia era o joelho ficava muito inchado, vermelho, dor, dificuldade em mobilizar e teria que ser reoperado porque o joelho tem que ser lavado. Agora é uma complicação que nós deixamos em 5 anos que trabalho agora aqui nesta zona, nós não tivemos nenhum caso, toda a equipa. Depois também há o risco de ter uma trombose nos membros inferiores. O que é isto? Uma pessoa está mais parada porque foi operada a um membro inferior, o sangue pode circular de forma com mais dificuldade e pode acabar por fazer uma trombose, um trombo, Sim. uma espécie de um coágulo. E entope uma veia que dá dor à perna inchada. Também é pouco frequente, mas as pessoas têm que fazer umas injeções na barriga, normalmente, que baixam o risco também praticamente para zero. Dessas duas complicações foram praticamente ultrapassadas. Da fibrose. A complicação mais frequente que nós temos, que há 2 anos nós fizemos um estudo dos nossos primeiros 300 doentes que fizemos uma técnica diferente e a taxa dessa complicação foi de 6,6%. Portanto, ainda é uma coisa Qual a muito complicação? A insuficiência significativa. fibrosa?
fibrose. Portanto, o que nós chamamos de artrofibrose, que é o quê? A dificuldade normalmente não é dobrar, porque a pessoa tem sempre a preocupação de dobrar, Vai ganhar a forçar. flexão, sim. Não, flexão é uma coisa que Vai-se ganhando ao longo do tempo. muito mais É naturalmente o se que eu consegue digo muito ganhar. aos atletas. Normalmente o problema principal é o Ainda esticar. extensão. A partir do momento em que a pessoa não consegue esticar o joelho, e normalmente é porque não fez esse estudo prévio, o trabalho prévio, ou porque após a cirurgia teve essa dificuldade, não conseguiu esticar e o músculo do lado de dentro não aparecer, o músculo nós chamamos da coxa, não é? Do lado de dentro, o vasto interno. Sim. Quando o joelho não estica logo, a probabilidade de haver uma reoperação é maior por essa fibrose. Nós temos uma obsessão com os doentes pré-operatórios de lhes dizer tem que conseguir, faça esta contração. Nenhum doente é operado sem conseguir fazer essa contração de forma eficaz, porque depois a taxa maior de complicação que nós temos é essa. Agora conseguimos baixar para 2% neste ano que passou, inferior, muito inferior, 1 a 2%. Portanto, uma coisa que claramente melhorou. Agora é um trabalho muito importante, pré-operatório e de insistência pós-operatória. Há um fator muito importante que é, nós sabemos que os doentes que têm muita dificuldade antes em fazer essa extensão são aqueles que estão em maior risco de fazer, de ter essa dificuldade a seguir. Portanto, nós nesses doentes então, em particular ainda damos mais atenção para que isto não aconteça. E depois, claro... Mas também muito da minha parte vai na parte da reabilitação, a ver esse cuidado em tentar mesmo estender. As pessoas acham que não esticam, esticam por causa da ruptura, mas não, é uma questão muscular. Quando acontece a lesão no cruzado, é uma coisa esquisita, mas é verdade, o cérebro acaba por se desligar do joelho e a pessoa quer esticar o joelho e não consegue. E isso é uma coisa que se treina, portanto faz uns exercícios específicos que voltam a ativar esse mecanismo de cerebral de controle do joelho e a pessoa, depois de ter isso estabelecido, a taxa de complicações baixa. Essa complicação que também pode acontecer é qualquer atleta que volta a jogar pode voltar a romper o ligamento cruzado anterior. E pode até voltar, no outro membro, pode romper o mesmo que foi operado ou pode romper o outro. Nós com uma técnica agora também mais específica e chamemos de última geração, que teve uma evolução desde a última, vai fazer agora 10 anos desde que foi introduzida de forma lenta, porque houve alguma combate na comunidade científica, nós ainda baixamos mais essa probabilidade e então a pessoa que é operada fica com o joelho com uma probabilidade um bocadinho menor ainda de romper o outro. Mas mesmo assim, só para terem uma ideia, a longo prazo, 1 em cada 5 pessoas que têm uma cirurgia do cruzado são reoperadas, ou por causa dos meniscos, ou por novas rupturas, ou por artrose no futuro, portanto é uma lesão realmente... o caos é fazer a primeira. Impacto grande. O caos é fazer a primeira. Fazendo a primeira, a probabilidade aumenta sempre. Mas isto em qualquer lesão também que nós tivemos. Isso. Pronto, Dr. Levi, acho que navegámos aqui um bocadinho. Espero ter sido sim, acho que foi esclarecedor. Navegámos aqui por algumas questões importantes e que principalmente os atletas questionam bastante. Certo. Espero que gostem e qualquer dúvida também podem sempre nos perguntar. Ok? Obrigado. Obrigado, Vitor. E até já.